Seja muito bem-vindo ao AuAuPod, o podcast que vai ajudar você, tutor de doguinho, a melhorar a qualidade de vida dele. Eu sou Wesley Corrêa, adestrador e apresentador do AuAuPod. E eu sou o Brian Groomer, responsável lá pelo cantinho do AuAu e co-hoster aqui junto com o Wesley. E estamos aqui hoje com a veterinária fisiátrica. Ela tem pós-graduação de Physiocare, tá na área há mais de 10 anos, hoje trabalha somente com reabilitação e ela vai falar tudo sobre fisioterapia. Eu mesmo já presenciei alguns casos de doguinhos que não andavam e começou a andar através da fisioterapia que a Thaís faz. É a Thaís Fisiovet, tá bom? Seja bem-vinda, Thaís. Thaís, muito obrigado. O que é fisiatria, Thaís? Explica pra gente a diferença. Tá. Bom, na verdade, para ser qualquer especialidade que a gente vai selecionar na veterinária, a gente precisa ser veterinário antes. Então, somos médicos veterinários. Por esse motivo, o médico que pratica fisioterapia é fisiatra, não fisioterapeuta. Sim. Tudo bem que a gente fala muito, sou fisioterapeuta, porque fica uma coisa mais compreensível, de acordo com a medicina humana também, para a pessoa assimilar a técnica que a gente vai administrar. Mas eu não sou fisioterapeuta, eu sou fisiatra. É a mesma coisa do nutrólogo e nutricionista. Nutricionista é quem fez faculdade de nutrição. Nutrólogo é o médico que pratica nutrição. Legal. Então, assim como com a carga médica, né? Fui clínica há muito tempo, trabalhei na clínica como enfermeira muitos anos. Depois eu me formei, fiquei mais um tempinho na clínica, uns 4 anos, mas eu fui enfermeira por 7 anos. Então, assim, a gente acaba tendo uma carga, né? Uma bagagem Sim. técnica, né? Porque a gente faz a faculdade de veterinária e tem a especialização. Então, eu tenho a especialização em acupuntura, a fisioterapia, a fisiatria e a parte de ozonioterapia também, que acaba sendo um curso à parte dessas técnicas, mas que a gente integra todas elas no momento de fazer a reabilitação. Que bacana, Thaís, que bacana. Ninguém começa lá de cima, né, Thaís? A gente sempre começa Pois devagarzinho, lá de baixo, como você começou lá como enfermeira e foi crescendo, fiz o técnico de veterinária antes. Sensacional. Enfim. Qual que é a diferença de fisioterapia e fisiatria? É isso que eu acabei de te falar. A única diferença é que eu sou uma médica. Então, por exemplo, assim como um médico, eu posso solicitar exames, orientar clinicamente. Só não faço a parte clínica porque realmente não me dá tempo hábil. Mas eu sou uma médica acima de qualquer coisa. Legal. Então, eu posso fazer toda... Apesar de eu trabalhar em parcerias com os clínicos, os neuros, os ortopedistas, né? A maior parte aí da veterinária, a gente acaba indicando outros colegas que estão atuando nessas áreas. Mas eu posso atuar em qualquer outra área da veterinária, caso eu queira, porque eu sou médica veterinária. Legal. Entendi. E hoje o tema aqui é dor, tá, pessoal? Eu quero saber aqui o que é dor, Thaís. Na verdade, a dor, ela é um mecanismo de defesa do próprio corpo para evitar lesões piores. Então, por exemplo, por que você manca? O animal claudica, ou a pessoa, né? Tira o pé do chão, por quê? Às vezes você tem uma fratura, ou você tem uma ruptura de ligamento, que se você pôr o pé no chão, isso vai piorar muito mais. Então, por exemplo, ligamento, a gente tem 2 cabeças se ligando na ponta da tíbia, né? E aí, às vezes só rompe uma, e é quando ocorre a ruptura parcial do ligamento. Nesses casos, às vezes a gente pode tratar no conservativo. O que é conservativo? É sem cirurgia. Então, vem para físio e a gente evita que esse animal tenha uma ruptura total. Rupturas totais, em sua maioria, são tratadas somente cirurgicamente. Sim. Né? Em casos muito específicos, quando o animal só não tem condição de cirurgia, que a gente apela para outras áreas. Mas, na verdade, eu acho que eu selecionei muito esse tema com o Wesley, porque o que eu mais ouço eu não sabia que o meu animal sentia dor. Então, a partir do momento que eu ouço isso na minha rotina diariamente, se eu soubesse que ele tinha dor antes, eu teria te procurado antes. Ou Com certeza. até o próprio clínico, né? Às vezes fala assim, pô, se eu soubesse do seu trabalho antes, a gente teria ali encaminhado esse animal antes. Ou o quanto ele melhorou, né? Talvez eu não deixasse ele chegar a ficar tão ruim para depois encaminhar, para depois vir para físio. Porque aí o que eu pego são os animais que já estão muito ruins. Sim. Onde a dor já tomou magnitudes aí muito maiores e deixou esse animal bem pior. Não, uma vez eu escutei a explicação da Thaís sobre dor, o que é dor. Quando ela começou a falar, eu já visualizei o Piteco, que é o meu idosinho, né? Então, meu idoso tem 17 anos. Então, quando eu
quando ela começou a falar, eu já identifiquei. Eu falei, nossa, que legal. Então, por isso que eu resolvi convidar a Thaís aqui pra falar sobre dor, pra explicar exatamente o que é dor, como identificar a dor. Isso é muito bom pra todo mundo que tá em casa e fazer olhar, observar ali os doguinhos, né? Fazer os testes no doguinho ali e qualquer coisa chamar a fisioterapeuta pra poder fazer Os atendimentos. o atendimento, né? Com certeza. E como identificar a dor, Thaís? Na verdade, eu acho que o mais importante é a gente classificar os tipos de dor antes, né? Porque assim, como o meu atendimento é um atendimento especializado, dificilmente esse animal tá mancando há 2 dias e me procura, Sim. né? Eu prefiro até que esse animal procure um clínico, procure um ortopedista, procure um neuro, para ter um diagnóstico adequado, né? Para que venha para mim para ter um tratamento mais específico, né? Sim. Por ser um tratamento, além de tudo, a especialidade gera custos, né? Sim. Então, para esse animal, às vezes, se ele for um animal que caiu, né? Bateu, então é um trauma agudo, não gerou uma fratura, não gerou consequências piores, né? Então, nesse tipo de animal, que a gente chama aqui de dor aguda, eu prefiro que ele procure um clínico, que ele procure um ortopedista. É que nem a gente também, né? Por exemplo, você cai, se machuca, você não vai no fisioterapeuta. Você Exatamente. vai atrás do ortopedista. Exato, né? É a mesma coisa. Então, Legal. eu até prefiro, né? A gente trabalha em parceria e nessa parceria eu acho ela muito importante. Cada um no seu quadrado, todo mundo atua muito Com bem. certeza. Então, por isso que eu gosto de trabalhar em parceria com os outros profissionais, outros colegas da veterinária. Sim. Então, assim, os que vêm pra mim, na maioria das vezes, são animais com dor crônica. Então, por que crônica? São dores que elas estão ali perdurando por um longo período de tempo. Então, às vezes, a dor aguda, ela vai artrite, gera artrite é inflamação da articulação. Aí vira artrose, Sim. né? Então, por quê? Por um movimento repetitivo, por uma queda que depois fez com que esse animal jogasse o peso para outros lados, enfim. Então, a dor crônica, ela vai acabar gerando outros problemas, e aí esse animal vem para mim, geralmente com mais de uma articulação comprometida, enfim. E tem a dor reagudizada, que é quando esse animal tem artrose, Certo. e, por exemplo, a artrose dói o tempo todo. Sim. Esse animal vai adotando posturas, porque ela vai piorando ao longo dos anos, de uma forma que às vezes não é perceptível. E por isso as pessoas se culpam muito, e por isso eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Sim. Porque a dor reagudizada, o que é? É o animal que tem uma dor crônica, uma artrose ali persistente, que não é notada na maioria das vezes, mas que em algum momento esse animal esfriou, aconteceu alguma coisa, esse animal trava. Aí ele para de andar. Sim. E aí é uma manifestação gritante, que gera desespero do tutor, Com né? certeza. Que procura ali atendimento de emergência, faz uma cirurgia de emergência, às vezes em muitos deles animais idosos, enfim. Então, a dor que reagudiza é essa. A dor que o animal já está crônica, e aí chega em algum momento, ou por algum motivo, ele foi pra chácara e correu muito mais. Ele foi correr atrás de uma bolinha, pulou da cama, enfim, algumas coisas que fazem essa dor que ela já tá ali controlada pelo próprio organismo, mas que em algum momento ela volta a doer de uma forma muito pior. Sim. Então já existe aquela dor ali e acabou piorando. Tá, legal. E para identificar, quais as formas de identificar a dor, Thaís? Assim, então, ninguém melhor do que o tutor conhece o animal. Então, o que a gente preconiza? Você conhece o semblante do seu cachorro. Assim como ele olha pra você e fala, eu quero comida, e parece que fala, né? Sim. Mas não tá falando. Então, muitas vezes, esse animal, ele tá ali com aquele semblante triste. Então, os olhos estão tristes, a respiração tá totalmente alterada. Então, é o semblante, interpretação de semblante, que é a coisa que o veterinário mais faz. A gente chama de olhar clínico, né? Fica intrínseco. Então, às vezes, sei lá, se eu vou num parque, eu olho aquele animal com dor.
Olha aquele animal como Meu manca. Deus! Olha aquele cara, como ele tá fazendo aquele cachorro que manca. Eu vou no Piorar. parque, Thaís, desculpa atrapalhar a explicação, mas eu vou no parque e eu fico olhando, tipo, o cachorro faz cocô e eu já quero recolher já. Isso Ou vendo isso é mal de aquele, né? todo O meu irmão mundo, não né? frequenta parque Todo comigo. mundo que vai na creche. Ele fala, eu não vou com você. Porque você fica olhando todos os animais, aí depois eu também fico vendo e eu fico louco. Eu preciso começar a olhar isso, É, seria então, bem interessante. O pra creche. semblante é muito importante. E aí, além da questão de semblante, né? A gente tem o animal que começa a evitar obstáculos, Sim, né? O animal que evita de subir na cama. E também o animal que perde atividade. Então, ele tá mais quietinho, mas é porque ele tá velho. Não, ele pode só estar com dor. sim. Ele pode ser um interessante. velhinho super ativo, com a maior capacidade, mas ele tá com dor. Legal. Então, e principalmente no frio. Ele dorme mais quando ele tá no frio, quando tá frio. Não. Provavelmente é uma artrose que piora no frio. E aí esse animal tá ali morrendo de dor. Enfim, animal que come menos. O da postura, falou da postura. Animal come menos é muito interessante também. Pode... A gente tem bastante animal, assim, que acaba diminuindo bastante a questão de alimentação por dor, porque a dor, na verdade, ela gera um efeito sistêmico, né? Então, o animal com dor, ele não come, ele não brinca, ele tem várias outras alterações, inclusive na postura, que era o que você tinha perguntado. Sim. Então, por exemplo, um animal com dor pélvica, pelve é da cintura para baixo, né? Então, do quadril, do joelho, da coxa femoral, né? Enfim, o animal com dor, normalmente, dor pélvica, né? Ele tende a jogar esse peso para frente. Porque naturalmente o cão já carrega 60% do peso corporal com a parte da frente, 40% só do peso com a parte pélvica. Então, qualquer dor, a parte pélvica ela é bem mais instável. Então, ela gera aí uma capacidade de lesão muito maior, porque ela é mais instável. A parte torácica, ela tem a escápula, ela tem o bordo costal, né? Então, toda essa parte, a cabeça, o pescoço. Então, por ela carregar mais peso, ela já é mais capacitada. Então, o animal com dor, geralmente, ele curva a coluna, né? Ele acaba fazendo o que a gente chama de cifose, que é quando o animal tá andando bem, com a coluna bem arqueada para cima. Sim. Né? Mostra aí com essa câmera ali, Isso, Thaís, ó. isso é só na hora de andar ou ele para também e faz algum tipo de movimento? Por exemplo, tem animal que às vezes a gente vê que ele tá tentando andar só com a pata da frente. E ele só toca o chão com a pata de trás. E aí, pra fazer isso, ele gera esse arqueamento da coluna. Em animais mais gordinhos ou mais peludos, não é tão notável que ele tá arqueando a coluna. Sim. Então, quando você passa a mão, às vezes na avaliação que eu mostro pra pessoa, olha como a coluna dele tá curvada. Né? E uma alteração de postura, ela não ocorre do dia pra noite. É igual aqueles idosos que estão bem curvados, né? Ele não ficou assim do dia pra noite. É uma postura que ela vai se agravando ao longo do tempo, né? Por compensação. Sim, foi o que aconteceu com o Piteco. Então, outra alteração postural é a claudicação, né? Mancar. Claudicar é mancar. Então, quando o animal tira o pé do chão, ele tá alterando a postura. Então, ele tá jogando o peso pro contralateral, ou ele tá jogando peso para as patas adjacentes, por se tratar de um quadrúpede. Então, às vezes, o que você vê? Um animal que sobrecarregou toda a região toracolombar, teve uma hérnia toracolombar, paralisou, por um problema de um não tratado em joelho, ou caiu antigamente, caiu há muitos anos atrás, e foi gerando essa alteração de postura, teve uma fratura maltratada, qualquer coisa do tipo, e vai gerando toda essa alteração. Né? Então, a gente tem aí esses sintomas, né? Legal. É muito interessante, né? Às vezes você tá vendo o doguinho na sua casa, e você vê o doguinho em vez de estar com a coluna reta, ele tá com a coluna um pouco curvada, assim, que foi o que eu vi no Piteco. Na hora que a Thaís fez a explicação pra mim, foi o que eu vi no Piteco. Ele tava com a coluna um pouco arqueada, assim, né? Como vocês falam na fisioterapia. Meu, batata. Já olhei e já falei, nossa, meu cachorro sente dor e eu nem sabia. Então isso é muito interessante. Você tem que levar no veterinário e saber por que dessa dor e ir atrás mesmo pra poder ajudar. Porque você não vai ter o doguinho com dor ali e simplesmente não fazer nada, né? A mesma coisa da gente tá com dor, a gente vai no médico, resolve, toma um remédio. E o doguinho é a mesma coisa, né? Então a gente precisa sim ver se o doguinho tem dor e tratar essa dor. Ir no veterinário ou fisioterapia, ver o melhor veterinário ali certo. Thaís, e é verdade que alguns doguinhos param de urinar por causa da dor? Sim.
Eu, inclusive, tratei uma bulldog inglês, né? A Amora. Provavelmente ela vai me assistir. A Amora era um animal muito jovem, né? Ela tinha 1 ano só. E os bulldogs, os condrodistróficos, né? Ou os muito compridos, ou os de focinho atarracado, atachado. Os bracocefálicos? Isso, os braquicefálicos. Então, os Os sem braquicefálicos. focinhos. Os sem focinhos. Para de falar Então, na assim do maioria das Bart. vezes, os braquicefálicos, os condrodistróficos em geral, né? Que tem alguma distrofia óssea. Pode Esses daqui, por exemplo, né, os bulldogs, eles nascem normalmente com muitas hemivértebras. Então, são vértebras formadas pela metade ou formadas de forma errônea que facilitam hérnias de disco, alterações dolorosas, enfim, várias patologias de coluna, de quadril, cotovelo, enfim. E essa cachorra, por exemplo, era um animal que, apesar de muito jovem, ela começou a notar que ela urinava cada vez menos. E aí começou a levar ela no veterinário, investigar a parte urinária, e nada, exames normais, urina normal, e ninguém conseguia aí notar o que estava acontecendo com ela. Já estavam até ultrassom, tudo bem, então era um animal saudável do trato urinário, e aí começaram a pesquisar outras causas e descobriram que ela era portadora de um número imenso de hemivértebras, que é muito comum para a raça, mas que às vezes o sintoma não é tão clássico, né? Não é um animal que vai doer a coluna dele. Então, ela não conseguia adotar a postura de fazer xixi. E por esse motivo, ela acabava urinando só uma vez por dia. Nossa, ela não conseguia agachar pra fazer Ela um não xixi. conseguia fazer o xixi, né? Não conseguia adotar essa postura de agachar. Porque aí ela Nossa. precisava curvar a coluna, precisava sustentar o peso com os quadris. E aí, por esse motivo, ela optava por segurar o Ela xixi. ficava ponderando até... Isso. A gente tem animais mais idosos, que é bem consegue mais. comum também. Eles teriam infecções urinárias recorrentes, porque retém a urina. Ou por problemas de coluna também, que dificultam a chegada do impulso nervoso para a parte urinária. Existem problemas de coluna também que podem fazer esse pinçamento do nervo que irriga, né, que inerva a bexiga. E impedir que esse animal urine adequadamente, ou por dor o animal acaba optando por não fazer. Nossa. E essa retenção pode gerar problemas mais graves, como a infecção urinária, ou até uma pielonefrite, enfim. Então, desculpa, Thaís. Doguinhos braquiocefálicos tendem a ter mais problemas? Sim, de coluna sim, né? Nossa, não porque sabia. muitos deles, por não terem rabo e terem o focinho bem achatado, já são alterações ósseas, né? Que a gente acha que são padrão da raça, né? E tudo mais. Que não é, né? Que acaba humano gerando, assim como ele tem um focinho torto, um rabo inexistente, né? Uma anatomia modificada, muitas vezes essa anatomia acaba se modificando internamente. Né? Então, por exemplo, você vê esses animais também arqueando bastante a parte da frente, né? Eles andam, Sim. igual no desenho, que eles andam bem com os cotovelos arqueados. E isso também é uma compensação. Então, é igual quando Não você vai sabia. carregar uma caixa pesada. Você não carrega uma caixa pesada assim. Você abre os braços para carregar uma caixa pesada. Sim. Então, quando eles estão carregando muito peso que deveria ser distribuído no corpo, mas por dor, geralmente, eles acabam jogando esse peso para frente, eles arqueiam os cotovelos. E aí essa postura se torna uma postura crônica. Então, esses animais, muitas vezes, eles têm hérnias ou problemas cervicais, que são os, para mim, assim, são os que eu fico mais chateada de ver, porque são animais que têm um quadro de dor muito exacerbado, com, assim, que realmente demandam aí um número de sessões grande por problema, às vezes, pélvico. E geralmente é isso aqui que ele faz. Ele vai jogando cada vez mais o peso pra frente. E cada animal ele vai compensa da forma como consegue. Tem animal que arqueia os cotovelos, tem animal que arqueia a coluna. Então, eles vão alterando aí essas posturas. E tem as alterações comportamentais, que também são muito importantes serem ressaltadas. Legal. Por exemplo, meu animal ficou mais idoso, ele tá agressivo. Cara, esse animal, a chance dele ter dor é muito alta. Porque ele não quer ser tocado. Meu animal, depois que ele ficou mais velho, ou depois que ele caiu, ele não quer que eu pegue ele no colo. Eu acho que ele não gosta mais de mim. Não. Seu cachorro provavelmente tá com uma dor que quando você pega ele no colo, ou eu pego ele no colo igual o bebezinho, de barriga pra cima. Ou eu pego ele no colo pelo meio, dobro ele no meio e pego ele pelo centro do corpo, fazendo com que arqueie a coluna que tá doendo. Sim. Né?
Enfim, então, às vezes a pessoa no dia a dia acaba cometendo alguns erros e associando essa alteração de comportamento com o ser humano. Fala Mas assim, às vezes fala é só assim, uma forma dele normal, mostrar que só tá doendo. rabugento e... É. Não, só tá com dor e precisa... Eu já tratei um paciente, por exemplo, que ele tinha muita dor na barriga, aparentemente. Ultrassom, né, agressivo, mordia. Primeira sessão, a dona teve que ficar segurando o tempo todo. Eu evito muito de usar focinheira nesses animais, que já são animais que já foram muito mexidos. Então, eu gosto sempre de ter aí o máximo de paciência com eles, para que a gente consiga ter uma sessão muito tranquila. Porque ao contrário do clínico, eu vou ver esse animal várias vezes. Então, preciso da Tem que ter colaboração uma dele conexão, né? e do relaxamento, né? Para ser prazeroso para ambos. Sim. Mas essas alterações comportamentais, elas acabam se alterando bastante ao longo da terapêutica. Um animal que às vezes, esse por exemplo, a pessoa ficava segurando ele o tempo todo e depois de um certo período de tempo, ele foi me aceitando, aparentemente, né? Mas aí era porque ele tava ficando sem dor. E ele foi ficando sem dor, e ela falou, nossa, ele tá sociável agora e tal. Então essas alterações de comportamento. Que bacana. Outra alteração de comportamento muito comum, que às vezes a pessoa fala, ele se lambe muito. Então, é um animal que às vezes lambe ponto articular, punho, cotovelo, coxa femoral, joelho, né? Então, às vezes ele tá com dor e o tato chega antes que a sensação de dor no cérebro e compete pelo mesmo local. Então, é igual quando você bate, você, ai! E parece que a dor diminui. E realmente ela diminui, porque o tato chega antes. E aí diminui a dor. Sim. Então ele lambe pra tentar diminuir a dor, de forma instintiva. E isso é uma coisa que transtorna, o animal começa a ter feridas feias, Cai pelo, ir fica ao vermelho. veterinário por motivos de pele, ir ao dermatologista por problemas de pele, por um problema que é osteolocomotor e a pessoa não soube detectar. Entendi. Nossa. Nossa, então é interessante. Então, se o doguinho tá lambendo as articulações, cotovelo, Punho, joelho, a região de coxa femoral, né? Essa região aqui. Então, mais essas regiões. Punho, cotovelo. Ombro eles não alcançam muito, né? Mas realmente aqui. Gato para de se lamber em determinadas regiões, para de higienizar. Ou higieniza em excesso. Então, de acordo com o animal, eles vão se compensando da forma como eles conseguem. E tentando mostrar que tá doendo. Nossa, é muito interessante, Thaís. É uma aula, né? Como eu falei, Obrigada. é praticamente uma consultoria aqui Verdade, de graça para verdade. todo mundo. Uma vez eu tive um border na creche e eu tava desconfiando que ele tava com displasia. E depois foi notado que ele tava com displasia. Quando eu falava pro pai dele, ele falou assim, não, displasia só dá em Golden. Displasia só dá em Golden, Thaís. Não. A displasia nada mais é do que uma malformação da articulação coxo-femoral. Antigamente, se falava muito que displasia só dava em animal grande. Aí, como os Golden se popularizaram muito, só dá em Golden. É doença de Golden. Não, né? Eu pego muito, assim, Lulu da Pomerânia, Caramba. com displasia. Bulldogs franceses, que são animais pequenos, com displasia. Então, a gente tem ali uma gama de animais com displasia grande, né? Saiu totalmente do animal grande ou do Golden, né? Os Borders tem bastante. Vira-lata, pra quem acha que vira-lata não fica doente, né? Animal sem raça definida, a gente tem muito animal sem raça definida tendo esse tipo de problema. E nada mais é do que um problema congênito. O animal nasce com ele. Às vezes pode ter uma origem hereditária que veio dos pais, ou o animal simplesmente nasceu com essa deformidade. Sim. Em algum componente da articulação coxo-femoral. Ou no fêmur, ou no acetábulo, que pertence ao quadril. Mas aí a gente tem esses problemas acontecendo. E esses animais têm alteração postural também. Então, às vezes, dói o quadril, faz cifose. Então, eu vou ser repetitiva. Mas eles também, às vezes, eles andam rebolando de uma forma muito exagerada, assim. Eles rebolam muito. Sim. E aí, esse rebolar já é algo que a gente precisa se atentar bastante. Porque... às vezes o animal tá tentando só compensar, às vezes dói os dois lados e ele tenta compensar. Então ele joga pra um lado, dói, ele joga pro outro. E aí ele tenta rebolar o máximo que ele consegue, principalmente porque os Golden são bem obesos, eles têm uma propensão à obesidade. Na verdade, todos os animais castrados, né, eles têm ali diminui muito a taxa metabólica, come bastante e acaba se tornando bem obeso. Né? Não vai pra creche, faz pouco exercício, animais bem sedentários. E aí a gente tem esses problemas ocorrendo. Então, é algo que a gente precisa se atentar sim. E
diferenciar a displasia de artrose. A displasia, o animal nasceu com uma malformação da articulação e vai ter uma artrose precoce. Né? Vai degenerar precocemente porque alguma coisa não está formando adequadamente a sua articulação. Ao contrário de uma artrose. A artrose é um processo de, vamos dizer, de envelhecimento da articulação que, por algum motivo, se tornou mais evidente. Vamos supor, é um animal que pula muito, corre muito, pula do sofá, desce da cama, faz N situações ali super exageradas e repetitivas. Anda em piso liso, corre o tempo todo. E fica em duas patinhas, principalmente os pequenos, né? Para pedir carinho, para pedir colo, e isso tudo é bem, bem complicado mesmo. E a gente acaba, esses movimentos repetitivos vão gerar nesse idoso uma artrose precoce. E que não é displasia. Displasia é malformação. Entendi. Vamos para a próxima pergunta, então, agora. É verdade que doguinho precisa de escada pequenininhos para subir na cama? Ou você acha? Não, a escada acaba se tornando também um exercício repetitivo que exagera e exige muito das articulações. Nossa. Então, o ideal é sempre rampa. Existe o ideal e o possível, né? Sim. Claro, entre ele pular de uma cama box e subir uma escadinha, eu prefiro que ele suba uma escadinha. Sim. Agora, entre ele subir uma rampa, a rampa não tem nenhum impacto e a rampa faz fortalecimento muscular. Que legal, Thaís. Né? Porque é igual você fazer uma esteira na subida. Você sente que você tá exigindo muito mais das suas pernas, né? Enfim, do animal nas quatro patas. Mas o inclinamento é bem mais interessante do que aquele movimento que vai exigido de algo que já não tá bom. Caraca. Ou que talvez pode vir a não ficar bom. Então, a partir de hoje, parou com as escadas, vamos pensar rampas. Rampas são bem O Bart interessantes. mesmo meu, eu achava que podia subir escada que ia ajudar ele e eu acabo fazendo errado sem saber. Então, um doguinho com sobrepeso, por exemplo, subir escada é pior ainda. Descer escada, então... É que nem a gente correndo na rua, né? A gente, tipo, por exemplo, eu tô com sobrepeso, eu tô aí 10 quilos acima do meu peso ideal. Então, na descida, eu tomo cuidado pra não machucar o joelho. Então, eu dou uma segurada na descida. Então, o doguinho também tem que tomar esse cuidado. Total. Né? A gente tem muito animal aí que rompe ligamento descendo do sofá. Desceu da cadeira da cozinha. Então, porque além de tudo, além de ser um movimento que o animal faz o tempo todo, de forma repetitiva, ele também acaba aterrissando em piso liso. Então, Sim, a patinha do cachorro, ela não é antiderrapante, ela é aderente. Esse animal é um predador que viveria na natureza, que está domiciliado, né, assim, há um bom tempo, mas infelizmente ele não se adaptou ao piso liso. Então, vamos lá, a pessoa que tá reformando a casa e tem um doguinho, é melhor o piso, o piso liso ou então o piso de madeira? Nenhum dos dois. Nenhum o piso dos dois? frio é ruim Nossa, também. eu achei que era... É porque, na verdade, piso hoje de em dia madeira. a gente tem alguns pisos texturizados. Sim, o que eu tenho então em casa eles de acabam madeira, trazendo sim. uma aderência um pouco melhor, Certo. né? Agora, se você for pensar um laminado e um piso liso, são sem nenhuma aderência de qualquer forma. Nossa, não sabia. Né? Um porcelanato e um o porcelanato piso frio. é bem liso. Né? Sim. Todas essas questões aí vão exigir muito. Então é como se o animal estivesse andando, eu digo isso sempre para os meus tutores, eles estão cansados de ouvir. É como se o animal estivesse andando de meia. Então o animal, ele tá ali exigindo daquela articulação. Ele vai correr para pegar uma bolinha, então ele sai derrapando até conseguir um impulso adequado, né? Tem vários vídeos na internet que mostram um animal levantando, saindo do chão, né? Até um golden. Sim. Saindo do chão em cima de uma passadeira antiderrapante e de um piso liso. O exercício que esse animal faz para compensar toda essa não aderência é enorme. Então, realmente, se você for pensar em reformar a casa ou fazer algo e você quer priorizar o seu animal, tudo vai disso também, realmente o piso mais aderente ou o piso mais texturizado é o ideal. Legal. Mas também, ai meu Deus, e agora? Eu recomendo sempre aquelas passadeiras antiderrapantes. Elas são super interessantes, estão com baixo custo. Sim. E não precisa emborrachar a casa inteira. Mas emborrachar onde o animal mais corre,
Ou, Onde você joga bolinha, né, onde Legal. joga bolinha, onde brinca mais, né? Ou um tapete fofo, não aqueles tapetes que o animal escorrega da mesma forma, né? Sim. Um tapete grosso, ou, né, as passadeiras antiderrapantes, que elas são fáceis de higienizar Sim. também e tal. O custo é acessível, eu acho que é o mais adequado. Você não precisa trocar o piso da casa. E então eu queria saber agora sobre os tipos de prevenção. Mas antes disso, eu vou falar aqui sobre o YouTube aqui. Quer falar, Brian? Pode ser. Gente, a gente tá com um canal bem legal lá, tem vários conteúdos, a gente já tá na... Esse é o sexto, né? Sexto episódio. A gente tá com um conteúdo muito legal, trazendo adestrador, agora físio, a gente quer trazer groomer, quer trazer um pessoal bem legal. Então segue aí, ativa o sininho para receber notificação, a gente tem vídeo toda quinta-feira, tem o podcast também no Spotify, a gente lança o episódio junto com o vídeo, aí no outro dia se quiser. Spotify. Então você ativa o sininho lá também, curte, comenta, não esquece de deixar sua pergunta é muito importante pra gente. Com Pra certeza. gente saber o que vocês querem que a gente traga, algum conteúdo, uma pessoa legal também. E é importante deixar o seu feedback pra gente, tá melhorando sempre. Eu vou aproveitar aqui para falar do sorteio, né? Hoje nós vamos sortear, além de sortear uma caneca, tá? Como que faz para sortear, para ganhar a caneca, pessoal? Você vai lá, comenta eu quero no YouTube, printa a tela da onde você está assistindo, se está assistindo do celular, ou então tira uma foto da TV e coloca lá no Instagram, marca o @cantinho do Uau, para você poder fazer parte do sorteio da caneca, Sim. tá bom? Também eu quero falar também sobre os nossos patrocinadores, né? Não posso deixar de falar dos patrocinadores do Cantinho do Uau. Você que vai viajar agora nas férias de julho aí, já aproveita, faz a avaliação comportamental do seu doguinho, já se programa o quanto antes. Eu gosto de falar pra pessoa programar as suas férias junto com as férias do doguinho. Porque não deixa pra última hora. Se você deixar pra última hora, não vai ser legal pra ele. Não é legal e a gente costuma não ficar com o doguinho de última hora. Por exemplo, se você chegar lá na sexta-feira, eu quero deixar ele aqui hoje de hotel, não vou ficar porque não é legal pra ele. Eu penso muito mais no doguinho do que no pai, tá bom? Então nós pensamos dessa forma. Então se você vai viajar agora, agora nas férias de julho aqui, já manda mensagem lá no Cantinho do Uau. Por enquanto que você viaja tranquilo, seu doguinho vai estar brincando com a gente, tá bom? E os Maias Produções. Se você pensa em gravar seu podcast, o melhor estúdio da região aqui, meu, é muito bom, sensacional. Tem vários vídeos lá no Os Maias Produções, @osmaias com Z, tá bom? O Rambo vai te atender lá e vai te passar tudo como você faz um podcast, assim como ele fez com a gente aqui, tá bom? Aprendendo com o melhor. Então vamos lá, Thaís, voltando aqui, os tipos de prevenções que a gente pode fazer para pro doguinho não sentir dor. Por exemplo, eu tenho um filhote, eu quero já tomar cuidado para ele não sentir dor. Ótimo. Eu acho que assim, o mais importante é você pensar no futuro desse animal. Eu vou deixar ele subir na cama porque ele é novo. Depois, quando ele ficar mais velho, eu vou tirar. Não, é um comportamento que o animal vai gostar de ter. Então, se você não quer que o animal suba na cama, não deixa ele subir, né? Agora, não, eu quero que o meu animal fique comigo na cama. Ou no sofá, né? Enfim. Então, acho que as coisas importantes são, ou, se o animal for pequeno, pegar no colo e pôr na cama, né? E lembrá-lo de que ele não consegue, não deixe ele perceber que ele consegue descer e subir sozinho, né? Ou ser ali bem disciplinado em dar bronca para que isso não ocorra, né? A maioria desses acidentes, fratura de fêmur, luxação femoral, rupturas de ligamento, luxações de patela, todos esses problemas são agravados aí, até as artroses, né? Elas são agravadas pelos movimentos repetitivos e de alto impacto. Escada, cama, sofá, cadeira de cozinha, mesa de atendimento. Pular do carro. Então, são ali impactos exagerados. Alto, né? Sim, hoje a gente tem aquelas SUVs, são enormes. Sim, então, realmente, ou a gente ajuda esse animal a subir e descer, ou a gente disciplina ele a não subir, né? Mas criar aí ferramentas que a gente tá pensando no futuro desse animal. E não pensar só em, eu quero ter ele comigo. Mas isso geralmente, deixa eu tirar uma dúvida, Thaís. Isso geralmente doguinho pequeno. Por exemplo, eu tenho um border e se ele for subir na cama não tem problema.
Assim, eu acho que tem que ter um pouco de disciplina. Ah, meu cachorro sobe na cama o tempo todo, tipo, 20 vezes por dia. Não. Ele brinca na cama, tudo que ele vai fazer, ele sobe no sofá, né? Então, por exemplo, já tratei animal que mora em um lugar pequeno, então, ele gosta de latir na janela. Então, pô, quantas vezes esse cachorro vai subir no sofá e descer pra ir na janela, aterrissar em piso liso, né? Então, todo esse movimento repetitivo exagera demais. E é aí que rompe, né? Não rompeu porque, a não ser que uma assim, vez, né? ele foi atropelado, Sim. né? Ele caiu da laje, Sim. atendo bastante. Pisei nele, né? Essas coisas, se não for um trauma que gerou esse problema, na maioria das vezes, rompeu pulando do sofá. Ele deu um mau jeito. Não. Ele já sobrecarregava essa articulação, ela já estava fragilizada, e aí chegou um momento que essa articulação não aguentou e pediu pra sair, né? Sim. Às vezes falou, passa na cabeça não da pessoa aguento assim, mais. ele é filhote, ele é novinho, tipo, tem força, mas Exato. a longo prazo Então eu trato muito animal jovem que rompeu o ligamento, que, enfim... Eu já tive já um Samoyeda lá no resort que eu era adestrador responsável, que ele tinha, acho que ela tinha 1 ano e ela já tinha Nossa, desculpa, me atrapalhei. Rompido o ligamento? Não, Displasia? Displasia já com 1 ano. Um Sim, filhote é o que de eu falei, o Samoyeda. animal nasce com o problema. E aí ela fez a cirurgia e a fisioterapeuta dela pediu pra eu... na época, ela já estava tratada já e tal. Pediu pra eu fazer bastante trabalho de senta. Uma coisa Senta muito e importante. Isso pra é ótimo. fortalecer- Eu passo fortalecer muito o esse músculo. exercício. Só que às vezes a pessoa me procura. Ela é uma adestradora também, tá vendo? Às vezes a pessoa me procura. Eu sou uma adestradora de ensinar sem te levanta. Na verdade, a pessoa me procura muito achando que a fisioterapia vai se associar à fisioterapia humana, que é exercício, exercício, exercício. E não, né? O animal, ele não tem noção do que eu tô fazendo com ele. Então, ao mesmo tempo que não existe placebo e propaganda enganosa, né, eu não vou convencer ele mentalmente de que ele vai melhorar, mas se ele acordar de manhã, ele vai voltar a fazer todas as coisas que ele não estava fazendo por dor, e aí ele vai voltar a piorar. Então, nós temos que ser o limite deles na maioria das vezes. Por isso, só voltando na sua resposta, se o animal for grande, subir e descer da cama, tudo bem? Tudo bem. Só que aí o ideal é que tenha um piso aderente. Põe só um emborrachado na beira da cama. Pode Ou ser só um emborrachado. aquelas moedas, aquele piso moeda? Pode ser o piso moeda, pode ser a passadeira antiderrapante. Legal. Pode ser um tapete grosso com antiderrapante. Porque às vezes o animal pisa no tapete e o Ele tapete escorrega escorrega. do mesmo jeito. Não me Não ajuda. adiantou. Mas geralmente quem tem doguinho em casa não tem muito tapete, né? Porque o doguinho come Às assim, vezes tapete. come, faz xixi, enfim. Confunde Às vezes, mesmo. mas aí conquistando isso desde filhote, fica um pouquinho mais fácil do animal se adaptar, né? Sim. Mas a gente tem aí alguns macetes depois pra isso. Mas, infelizmente, às vezes ocorre, que nem uma vez eu tratei uma cachorrinha que ficou tetraplégica com 6 meses Deus. por uma doença, uma manifestação rara de uma doença. E quando ela voltou a andar, ela voltou a andar com toda a energia de um filhote. E aí eu falei, põe passadeira na casa. E aí a pessoa colocou e ela começou a comer. E ela me mandou um vídeo. Olha, Thaís, como ela tá feliz comendo a passadeira. Meu E ela Deus. toda feliz comendo os pedacinhos de passadeira e jogando pra cima. Aí eu falei, passa gengibre, né? Que às vezes é picante, mas não é tão picante que tipo uma pimenta, né? Sim. E o gengibre faz bem pra saúde. Passa um gengibre. Passou o gengibre e foi igual passar um tempero. Aí que ela comeu mais. Temperou. Temperou. Mas, então aí às vezes é um pouquinho Ela tava complicado. usando a passadeira como enriquecimento ambiental. Ela tava adorando a passadeira. Mas aí, nesse caso, né, não foi viável usar a passadeira. Aí ela acabou usando o tapete deu certo, Que bom. né? Mas, então, é essa orientação, assim, pensa sempre, se esse animal é grande o suficiente pra arcar com esse pulo, com esse exagero, né, que ele tá cometendo ali, se o piso for aderente, a chance desse animal exagerar e romper um ligamento, por exemplo, é um pouco mais baixa, né? Agora, ele já é displásico, ele já tem um problema. Então, ou é uma raça predisposta, impede. Deixa eu te falar uma coisa, Thaís. Às vezes a pessoa não sabe que ele é displásico. Às vezes é o cachorro rebolão, né? A gente zoa muito o reboludo da creche e tal. Então, esses cachorros que rebolam mais tende a ter displasia, Isso, aí né? existem nos métodos diagnósticos, né, para determinadas doenças. Então, por exemplo,
O raio-x só mostra osso. Sim. Então, qual é o problema do raio-x? Só vai mostrar osso. Então, se for um problema ligamentar, se for um problema em menisco, que é uma estrutura que mora ali no joelho, se for um problema em qualquer estrutura mole, músculo, né? O disco intervertebral, no caso da coluna, e a medula. Então, todas essas estruturas não aparecem no raio-x. E para isso a gente tem os métodos diagnósticos, hoje, graças a Deus, muito mais elaborados aí para veterinária. Então, a gente tem hoje, de uma forma ainda pouco acessível financeiramente, mas de uma forma mais fácil de encontrar, né? A tomografia, a ressonância, que são ferramentas que trazem um diagnóstico muito mais precoce. Então, pequenas deformidades femorais que a gente não detectaria num raio-x, a gente detecta numa tomografia ou numa ressonância. Né? Se esse ligamento realmente está rompido, às vezes não aparece no raio-x, aparece no exame físico, mas no raio-x não consta. Por quê? A gente tem que ver no raio-x o osso se locomovendo, mas o que está permitindo que esse ligamento, que esse osso mexa para frente, por exemplo, é o ligamento cruzado. Então, se ele está mexendo para frente, é porque está rompido. Ou, aí com uma ressonância, principalmente ressonância, aí a gente consegue ver que esse ligamento rompeu. Nossa. Então, os métodos diagnósticos adequados, apesar da questão financeira, são muito interessantes e super viáveis. Eu quero saber se esse ligamento rompeu parcialmente para evitar a cirurgia desse animal. Realmente, a gente ter essa ferramenta e ela ser possível é o melhor dos mundos. Sim. Né? Existe hoje ainda o ultrassom intraarticular, que também traz, ainda é pouco... A gente consegue, a gente tem um acesso bacana, mas realmente ainda estamos... Lá no Cantinho do Aula, a gente tem uma parceria com a Clínica de Olho no Bicho. Conhece a Clínica de Olho no Sim, Bicho? claro. É sensacional lá, né? Sim, Nossa, muito lá legal. eu falo que é melhor que muito hospital de humano, Não, né? sem dúvida, sem dúvida. Então... Mas eu acho que a veterinária, ela tá evoluindo de uma forma muito bastante, bacana verdade. nesse sentido. E todos os nossos clientes, eles têm desconto na Clínica de Olho no Bicho, entendeu? Sim. Então é bem bacana mesmo, então fica até eu acredito que lá eles ofereçam a maioria desses serviços. Sim. Na hora que você começou a falar, eu comecei a lembrar da Clínica de Olho no então Bicho. assim, Então, realmente, a gente ter isso de uma forma acessível, por exemplo, o de Olho no Bicho é super perto da sua creche. sim, à frente. É na frente. Então, né, a gente tem essa acessibilidade e tudo isso é muito importante. Porque às vezes, por exemplo, o animal começou a mancar na creche. Você filma, às vezes a pessoa tá ali trabalhando, você já consegue... Então, você tava falando aí, tem uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes ele não começou a mancar na creche. Às vezes é uma coisa que já é recorrente, entendeu? Que já tá acontecendo ali há muito tempo. Mas a gente assume essas coisas e leva o veterinário para poder analisar. É o que eu falei. É uma articulação que, na maioria das vezes, ela é exigida em casa, ela é exigida pela personalidade do animal. E aí, por exemplo, é igual o Ronaldinho. Ele rompeu o ligamento cruzado naquele jogo de corpo fenômeno. que ele levou. Sim. Isso. Na Copa do Mundo, parece que o joelho dele quebra. Nossa. Mas não, ele só rompeu o ligamento. A tíbia dele veio pra frente e ela é visível ali na câmera. Sim. Né? Então... Por quê? Quase uma fratura exposta aquilo aí, Então, praticamente. não houve fratura, né? Não houve. Nossa, houve pra uma mim... ruptura do ligamento. Nossa. Então, ele... Eu já rompi o ligamento também, né? Eu sofri um acidente de moto. E lá teve um rapaz que teve o mesmo... Pra resumir, ele falou assim, eu tive a mesma coisa do Ronaldo. Eu falei, Exato, ele rompeu o ligamento. Ele não teve uma fratura. Então, o fato de romper o ligamento, por exemplo, ele era Mas ele rompeu todos os ligamentos de uma vez, né? Não, ele rompeu um só. o ligamento cruzado. O cruzado, tá. Então, o que acontece? O ligamento cruzado tem a função de impedir que quando a pessoa ou o animal pisem, a tíbia se desloque em relação ao fêmur. Entendi. Então, ele cruza o joelho por dentro e permite que essa estrutura não se locomova. Sim. Então, ele é o ligamento estabilizador do joelho. E aí, o que acontece? Por exemplo, o Ronaldinho era um atleta de alta performance, que super exigia daquele joelho. E a partir do momento em que ele levou aquele jogo de corpo, o ligamento dele simplesmente não aguentou. Ele exigia demais desse ligamento. Sim. Então, por esse motivo, o ligamento rompeu. Sim. Então, foi aquele jogo de corpo? Não, aquele jogo de corpo só contribuiu para um ligamento que já era altamente exigido e acabou rompendo naquele momento. Assim como na creche o animal pode estar brincando,
ter ali uma brincadeira ou pular, às vezes, de um brinquedinho. Só que ele já pula no piso liso, dentro da casa dele, ele pula pra chamar a atenção do dono, ele pula pra tudo. E aí, naquele momento que ele fez aquele movimento, às vezes o ligamento falou, hoje eu não aguento mais. Tuf. Nossa. Meu, graças a Deus nunca aconteceu, viu, Thaís? Que bom que nunca aconteceu. Por exemplo, acontece na creche... de começar a mancar, principalmente filhote. Filhote é outro assunto, mas assim, filhote tem que calejar a pata, né? Então ele começa a brincar direto, aí começa a calejar a pata, que nem a gente quando a gente vai pra academia, que vai calejar a mão primeiro, então vai doer. Então o doguinho vai mancar, entendeu? Mas ele manca por calejar a pata, entendeu? Mas na verdade, qual é a vantagem da creche? Por que é muito difícil isso acontecer na sua creche? Sua creche tem piso aderente. Entendi. E no piso aderente, é muito difícil esse animal sofrer um jogo de corpo ao ponto dele romper um ligamento. Ah, tá. Agora... Entendi. Ele saiu correndo num piso liso. Toca aí, Brian. Ele saiu correndo num piso liso. E derrapou e trombou numa porta ou num batente. A chance desse ligamento romper é altíssima. Isso entra na próxima pergunta que eu ia fazer, né? Quais são os tipos de prevenção que a gente pode fazer? Por exemplo, na creche, no banho Puxando sardinha pro seu lado, né? Ela já ia falar Exato. do banho Mas são já os pisos sabia. aderentes. Por exemplo, na banheira, você pode ter um retalho de passadeira, por exemplo, né? Que acaba favorecendo e permitindo que esse animal não derrape, né? Então, ou até um pós-operado, né? A gente tem aí, por exemplo, um shih tzu pós-operado. Pô, esse cachorro tá cheio de nó, tá cheio de dor, né? Ele tá mancando. Então... Tá cheio de nó, não é do pelo não, né? Nó do pelo. Nó do pelo? É, porque ele usou roupinha cirúrgica. Ah, tá, né? entendi. Agora pra entendi. poder não lamber a ferida cirúrgica. E aí esse animal vai pro banho e tosa muitas vezes. Se ele sofrer um pequeno escorregão, a gente tem um segundo problema, que é romper a outra pata. Porque a gente esquece que o ligamento mora nos dois joelhos e os dois joelhos têm a mesma idade. Sim. Então, uma preocupação altíssima, principalmente, vamos falar mais de joelho, que é mais comum, né? É o animal romper o outro lado durante o pós-operatório de um dos lados, né? Unilateral, e ter um pós-operatório bi. Porque, né, eu tratei não tão recentemente, mas uma cachorra que o próprio ortopedista acabou indicando que ela andasse, porque ela estava aparentemente bem. E aí, com uma semana de pós-operatório de um joelho, com 12 aninhos, ela rompeu o outro lado. E aí, são situações... Por quê? Porque ela estava mancando, o tutor acabou passeando com ela, não era muito legal ter passeado, e aí ela acabou exigindo e rompeu o outro lado. Então, teve que passar por uma cirurgia. Aí eu fiz físio na operada, ela diminuiu a dor dela, porque ela parou de andar, e aí acabamos operando os dois lados. Então, é a mesma coisa do banho e tosa. Se o animal sofre um escorregão grave no banho e tosa, vai falar que foi você que rompeu o ligamento. E não porque ela tá com pós-operatório e sobrecarregando extremamente os dois joelhos que têm a mesma idade. Entendi. E provavelmente a chance de ocorrer o mesmo problema nos dois. Então a gente tá fazendo certo. Normalmente a gente faz isso mesmo, coloca a borracha na banheira. Tem a passadeira que a gente usa lá a passadeira. A banheira maior é de piso mesmo, é antiderrapante. Ele é texturado. Excelente. O chão do banho tosa também, ele não é um piso tão escorregadio, até mesmo pra gente mesmo não se machucar. Vamos lá, então se fosse pra eu fazer um banho tosa novo, seria uma rampa? Sem não dúvida. Uma escada? Não uma escada na banheira. Legal de pensar, hein, Brian? Uma rampa. Sem dúvida, rampa, sempre. Legal. Principalmente pro animal maior. Concorrentes, não assistam, por favor, tá bom? Não tem nada a ver com vocês. Não, tô brincando, é pro bem-estar dos cachorros. Qualidade. Então, é pra qualidade de vida dos cachorros, dos doguinhos. Então, sim, concorrentes, coloquem sim uma rampa, indiquem para os seus clientes, né? Pra eles usarem rampa e não escada, por favor. Porque é pros doguinhos. Eu falei brincando aqui, mas eu vou me corrigir, né? Tem raças predispostas a ter displasia, a ter problemas, como você já falou, né? Desculpa, você acabou já falando acabei já falando. Do braquiocefálico. Mas sim. Na verdade, hoje, eu posso afirmar categoricamente que minha clientela é bem vasta. Eu trato cachorro grande, trato cachorro pequeno, trato cachorro de raça, trato cachorro sem raça. Então, é muito comum, sim, né, a gente ter
uma incidência maior em determinadas raças, mas hoje eu posso afirmar categoricamente que a gente tem aí um número imenso de animais, independente de raça, idade e tal, tendo problemas graves que vêm para mim, mas, por exemplo, falar de bulldog e hemivértebra é redundância, a gente brinca, né? Falar de golden e displasia são casos bem corriqueiros também. É do retriever, por exemplo, o labrador também ou só o golden? O retriever, sem dúvida, eu tenho bastante paciente labrador. Tá. Tenho sim. Mas assim, é o que eu falei, é o que eu tô querendo dizer. Não são regras, Sim. né? Mas não é assim, eu tenho um golden, ele vai ter displasia? Não. Não, mas se ele rebola bastante... Mas se ele rebola toma bastante, cuidado. O ideal é que você tire um raio-x, procure um ortopedista, ou procure primeiro um clínico de confiança, né? Pra te fazer uma orientação. Esperar... Antigamente a gente tinha muito essa cultura de esperar o animal se formar. Claro, se o animal tá se formando e ele rebola, a chance dele ter uma displasia é alta? Sim. Mas, talvez, esperar esse animal completar a formação é importante? Também. Mas a gente tem animais antes da formação, já tratei husky siberiano, golden, antes de um ano. Nossa, bulldoguinhos, vários, antes de um ano. 10 meses, 6 meses. Bem antes de um ano, muitos deles apresentando as dores, as compensações, todas as consequências de uma displasia, de uma doença ortopédica, né? Muito precocemente. E aí a gente detecta doenças muito graves em animais cada vez mais jovens. Mas é por isso que é muito importante a pessoa pesquisar bem. E mesmo assim a gente está adquirindo uma vida que, assim como um filho, a gente não sabe quais doenças ele pode vir a ter. Sim. Então, realmente, acaba sendo uma surpresa e a gente tem que estar preparado para determinadas incidências. Ocasião. E fazer exercício ajuda, Thaís? Sem dúvida. Né? Por exemplo, num controle de displasia, por exemplo, primeiro a gente controla a dor, mas nada vai trazer um novo osso. Né? Eu não vou promover uma remodelação daquele osso ao ponto dele não ter mais artrose. Sim. Né? Então, a artrose, uma vez ocorrida, ela vai ser deteriorada, ela é crônica, progressiva e degenerativa, ela vai piorar. Só que qual é a única coisa que eu consigo remodelar sem ser o osso? O músculo. Porque aí com o músculo, a gente tem, quanto mais músculo, a gente entra num ciclo, né? Quanto mais músculo, melhor o apoio. Quanto melhor o apoio, menor a chance de dor. Porque o músculo, além dele fazer uma capa térmica, ele divide o impacto da pisada, da corrida, com a articulação. Então, o músculo, ele absorve um pouco desse impacto, diminuindo a chance desse animal ter dor e fazendo com que, quanto mais músculo, menos sobrecarga articular ele vai ter. E quanto menos sobrecarga articular ele tiver, menor a chance de, apesar dele ter artrose, ele ter dor. Artrose não quer dizer que vai ter dor. É para isso que eu tô aqui. Então, na maioria das vezes, quando a gente precisa que esse animal não sinta tanta dor, a gente promove primeiro o alívio. Então, a gente usa, é aí que eu até estava falando anteriormente. Primeiro, a gente faz com que esse animal não sinta dor, não vamos fazer exercício, não vamos fazer esse animal correr, não vamos fazer alongamentos esdrúxulos, né? Assim como na fisioterapia humana. Nós vamos primeiro aliviar a dor desse animal, fazer com que ele ande adequadamente, né? Para depois pensarmos em fazer algum tipo de exercício. E às vezes esse exercício nem é tão importante e nem tão necessário. Por quê? Se esse animal andar adequadamente, viver num piso adequado e tiver uma boa locomoção, talvez ele nem precisa de exercício. Ele estava tão quieto, tão atrofiado, porque quanto menos movimento, menos músculo, quanto menos músculo e menos movimento, menor a nutrição articular, mais fácil esse animal vai ter dor, né? Então eu sempre faço um desenho, às vezes, de um ciclo, onde quanto mais dor, menor o apoio, quanto menor o apoio, menor a musculatura, que a musculatura só se hipertrofia com o movimento, quanto menos movimento, maior impacto, mais dor e aí então, vira um ciclo. Eu costumo falar muito do piteco. Sempre que eu vou dar um exemplo de um doguinho idoso, eu falo do piteco. O piteco, ele entrou na creche, ele tinha, se eu não me engano, 12 anos, Thaís. Só que hoje, com 17, ele anda melhor do que com 12.
Porque entendeu? talvez ele tenha mais atividade. Nossa, ele tem muito mais músculo, entendeu? Do que o corpo dele, assim, você olha pro Piteco e você fala, nossa, bem melhor do que com... Se eu pegar, eu vou pegar ainda, vou pegar e vou postar essa foto. O Piteco, quando chegou na creche, magrinho, sem músculo nenhum, e hoje em dia, ele com 17 anos, forte, entendeu? Eu acho interessante, eu acho bem legal isso aí. Não, isso é totalmente plausível, essa sua pergunta e essa afirmação que você tá fazendo, porque assim, a partir do momento, é igual ir pra academia, né? Por que o idoso vai pra hidroginástica? Por que o idoso ou a pessoa com algum problema osteoarticular vai pro pilates? Sim. Né? Por quê? Porque a gente vai capacitar essa musculatura a prevenir a lesão ou a piora, porque uma vez que a lesão já ocorreu, não vai haver recidiva, não vai haver cura, vai haver controle. E aí a gente vai controlar com a físio, controlando a dor, ou a gente vai controlar com exercícios posteriormente. Legal. Você falou de exercício posteriormente, eu lembro quando eu operei o Bart, que ele teve ruptura do ligamento também, de ambas as patas, teve. Aí ele operou e eu fiz fisioterapia, se eu não me engano, com 4 sessões resolveu. E a fisio pediu pra mim fazer um exercício em casa, que era colocar ele na cama e fazer ele andar. Uns 10 minutinhos por dia. Cama? Na cama. Bem acolchoado assim. Eu faço isso também. E o rapaz lá do pet, o Léo, falou que já ouviu falar de areia também, colocar o cachorro pra andar na areia. Sim, por quê? Por causa da aderência. Vai impedir que o animal... Primeiro que a areia, né? Areia é a cama, né? Uhum. Por ser macio, o animal afunda a pata, então ele não vai escorregar. Legal. Né? Principalmente o animal que rompeu o ligamento. O escorregão é o que fez ele romper. Então, o fato dele andar ou numa passadeira, ou num tapete fofo, ou na cama, né? Ou na areia, vai fazer com que esse animal tenha um apoio adequado, faça um movimento anatômico que não seja esse, e vai ser esse. A anatomia, ela já é perfeita, né? A fisiologia do joelho, ela já é perfeita. É que quando ocorre algo que foge do anatômico, é que a gente começa a ter a predisposição a lesões. Sim, né? Então, alguns dos meus tutores, por exemplo, eu preciso passear com o meu cachorro. Eu ouço muito isso. Eu preciso passear com o meu cachorro? Sim. Não. É porque eu falo sempre, existe o ideal e o possível. O ideal era passear? Sim. Porém, às vezes não é possível. Então, quando não for possível, ou vai pra creche, ou, tá. Por exemplo, eu peço pra fazer o exercício de sentar e levantar. Legal. Num pedaço de passadeira, ou ao redor da mesa de centro da sala, desde que tenha um tapete adequado. Mas, por quê? Esse exercício, apesar de simples, ele vai fazer com que esse animal exija de toda a musculatura pélvica, né? Então, vai fortalecer também parte lombar, vai ajudar na questão coxofemoral, no movimento de joelho, calcâneo, enfim. Então, a gente reabilita muitos problemas. E outra, fiz a físio cheia de exercícios. Parei a físio. Parei a vida de exercício do meu cachorro. Eu ia perguntar Ele isso, não vai deixar de ter um problema. Sim. Então, se você não for à academia do seu cachorro, ou não arrumar um jeito dele fazer exercício, Sim. eu sinto muito, mas esse animal vai voltar ou pra físio, ou pra algum outro método, ou ele vai romper outro ligamento, ou ele vai ter uma hérnia de disco, né? Porque o corpo dele vai gerar compensações que depois vão cobrar. Ele ficou ótimo. Claro, ele operou, com 2 anos. Aí, olha, eu pego muito. Esse eu tenho bastante. O animal que rompeu o ligamento aos 2 anos, fez uma cirurgia, fez uma reabilitação adequada, ocorreu tudo certinho. E aí, esse animal simplesmente passou a vida toda repetindo todos os exercícios que fizeram com que ele rompesse o ligamento, mas agora, por ter o tratamento cirúrgico adequado, não vai voltar a ter o problema, mas predispôs a uma artrose desse joelho, mas predispôs a ele a sobrecarregar tanto essa coluna pelo erro de posicionamento, que ele ou rompeu o outro lado na velhice, ou tem uma artrose muito pior do contralateral, né? O equilíbrio do cão é em X. Então, por exemplo, se ele tira... Vamos fazer aqui. Se ele tira esse pé do chão, ele sobrecarrega esse cotovelo. Né? Então... Não sabia. Mais uma coisa que eu não sabia. Tava vendo aprendendo o equilíbrio é em X. Então, ele vai tentar primeiro jogar pro... né? Desculpa, vou girar pra cá. Usa a sua câmera ali, ó. Aqui, ó. É verdade. Então, aqui, ó. Pode colocar mais pra frente aqui, Thaís, ó. Desculpa. Então, assim, ou ele vai tentar jogar pra esse lado, jogar pra coluna
e jogar para esse cotovelo, mancando dessa patinha. Ou, mancando dessa patinha, ele joga para essa perna, né? Então... Sempre em X. Sempre em X. Então, daqui para cá, né? E aí, o que acontece? Quando dói os dois lados, que isso também acontece bastante, joga pra coluna, a coluna joga pro pescoço e pro ombro e cotovelo. Aí, ou esse animal vai ter uma hérnia de disco cervical, ou esse animal vai ter uma hérnia de disco toracolombar, ou ele vai ter no futuro artrose nas 4 patas, porque aí os cotovelos foram extremamente exigidos. Então, a gente tem aí N possibilidades quando um problema, às vezes, até um pouquinho mais simples, não foi tratado adequadamente. Sim. Deixa eu só voltar aqui pra parte que você falou que às vezes a pessoa não consegue passear com o doguinho e tem que levar na creche. Creche não substitui, tá, pessoal? Creche não substitui passeio em parte comportamental. A Thaís falou ali em parte clínica. Em parte comportamental, é muito interessante você passear pelo menos uma vez por dia com o seu doguinho, tá bom? Então, a creche não vai substituir o seu passeio com o seu doguinho. Você precisa melhorar a sua relação com o seu doguinho, então você precisa passear sempre com o seu doguinho, tá bom? Pelo menos uma vez por dia, 20 minutinhos. A gente já fez um podcast anterior foi sobre passeio, vocês viram lá. Então, fala bastante sobre isso. Quem não assistiu, volta lá no 004 e fala... E a gente vai estar falando sobre passeio com matilhar. Só pra você entender, Thaís. A Fernanda e o Pandolfo, eles andam com 15, 16 cachorros totalmente controlado. Imagina que sensacional. Não, sensacional. Melhor dos mundos, né? Melhor então, dos mundos. Imagina isso. Mas assim, realmente, pensando na questão clínica de fortalecimento muscular, o fato do animal ir pra creche realmente vai auxiliar demais. Eu costumo falar agora, essa parte comportamental, ela foge muito da minha alçada, né? Não, legal. E aí é realmente com vocês. Não, vocês já repararam que eu tô mais quieto hoje, né? Porque hoje é um assunto que eu não entendo quase nada. Eu tô aqui pra aprender mesmo junto com vocês, tá? Uma coisa que eu costumo falar bastante, me corrija se eu estiver errado, Thaís. A creche geralmente é o exercício mais completo pro doguinho, porque além do exercício físico, tem exercício mental, tem enriquecimento ambiental. Então, vamos comparar com, por exemplo, com um dog walker. Um dog walker vai só passear com o cachorro, não vai fazer outras coisas que a gente faz. Um adestramento, ele vai só fazer a parte do adestramento. Na creche a gente também faz o adestramento básico deles. Então a gente compara assim que a creche é o completo pro doguinho, entendeu? Claro que ele pode fazer outras coisas também, como agility e várias outras coisas que ele pode fazer. Entendeu? Assim, na minha área, né? Sim. A gente, na acupuntura, a gente né, é fundamentado que todas as emoções se acumulam em determinados órgãos, vísceras, enfim. Então, realmente, a gente tratar tanto a questão social, comportamental, ela reflete diretamente na saúde futura desse animal. Legal. Então, realmente, por exemplo, animais extremamente raivosos, que tendem a ter um comportamento de raiva mais exacerbado, a chance deles acumularem essa raiva, pensando em medicina chinesa, tá, gente? Não tem nada a ver com a medicina convencional. Isso é pensamento da MTC, né? Medicina Tradicional Chinesa. Compartilha com a gente. A gente tem aí esse acúmulo de raiva, às vezes, no fígado, né? Porque é uma emoção que domina esses órgãos perante a medicina tradicional chinesa. Eu não sabia. Então, realmente, a gente tratar a questão comportamental é muito importante, né? A gente, pra saúde, realmente. Mas aí realmente foge um pouco, aí é tema para outra, com certeza. Né, próximo episódio. Outro episódio. Trazer, assim. E os jeitos certos, você falou ali, Thaís, sobre às vezes a pessoa pega o doguinho e pega errado. O jeito certo de pegar um doguinho pequeno e o jeito certo de pegar um doguinho grande. Mostra pra gente, por favor, aqui no doguinho. A gente ainda não decidiu um nome pra ele. Então, o pessoal de casa ainda não ajudou a gente a decidir um nome pra ele. Então, eu quero que todo mundo ajude aí a decidir um nome pro doguinho aqui, pro Bulldog de óculos. Bom, vamos lá. Então, o ideal é sempre nunca pegar por aqui. Primeiro não, né? Não pegar por aqui. Por favor, primeiro não. Não pegar. Nossa, não pegar, pelo amor de Deus. Não pegar por aqui, porque assim como numa criança você pode deslocar os ombros, né? Então você pode ter luxação de cotovelo, você pode ter luxação de ombro por pegar o animal, né? Deixa eu tentar imitar aqui. Assim. Sim. Né? Então, nunca. Então, não tem jeito, eu preciso. Então, o máximo é apoiar aqui pelo tórax. Né? O jeito, assim, menos ruim. Sim. se tiver que pegar por essa porção do corpo. Mas o mais adequado é sempre a gente apoiar o peito,
apoiar o bumbum, tirar esse animal e levar ele pro colo. Apoiar a barriguinha, né? Apoiar o abdômen e evitar que esse animal pule do seu colo. Então, você acaba segurando ele aqui no tórax. Ou, por exemplo, dessa forma, né? Dessa forma também é adequado, mas sempre mantendo essa coluninha reta, né? Não, você tá pesando tudo aqui pra trás, né? Ele é um quadrúpede, ele não tá acostumado a ficar com a cabeça pra cima, então isso também, tem animal que gosta, tal, mas realmente não é o mais indicado. Não faz bem, gosta, mas não faz bem. Né? Não é o mais indicado. Tá. Então, e por exemplo, meu animal tem dor de coluna. Cara, se você tentar pegar ele pelo abdômen, curvar essa coluna, existem as dores que irradiam. Então, por exemplo, dor cervical às vezes irradia para as patas, dor de coluna às vezes irradia para o abdômen, né? Igual aquele cachorro que eu falei, que estavam investigando o abdômen, sendo que a dor nele era na coluna. Então, às vezes é igual uma pessoa. Às vezes você não tem dor na coluna e não consegue nem respirar. Fica difícil. Sim. Então, cara, é a mesma coisa para eles. Então, se você não preconizar que essa coluna esteja reta, você vai tomar uma mordida se ele tiver em crise de coluna. Sim. Ou então, meu animal tem dor pélvica. Então você pega ele por aqui, apoia o bumbum e pega. Meu animal tem dor no joelho. Então não pega no joelho, não pega no quadril. Sim. Né? E mantém. Eu preciso locomover meu cachorro, ele tem dor no pescoço. Aí realmente é um caso bem delicado. A dor cervical é uma das que mais transtorna, que mais deixa o animal ali em um quadro álgico extremamente grave. Então, realmente, pegar o animal com dor cervical, ele geralmente vai estar deitado. Então, envolve ele numa estrutura que você não vai mexer em nenhuma outra porção do corpo, que é igual estar com torcicolo. Quando você está com torcicolo, você não consegue nem mexer o corpo. Você mexe o corpo inteiro. Né? Então, para eles é a mesma coisa. Evitar ao máximo tocar em qualquer parte do corpo. Pegar esse animal envolto num cobertor. Improvisar né? uma maca. Né? Ou improvisar uma maca, algo mais rígido. Né? Então, assim, tomar bastante cuidado e preconizar aí um tratamento adequado para que não haja piora da lesão, né? Ou que a pessoa evitar acidentes também com as pessoas. Sim, legal, Thaís. Lá, e o doguinho grande, como que a gente faz com o doguinho grande? Eu costumo pegar, dá licença aqui, eu costumo pegar ele assim, Thaís. Tá certo? Pegar um doguinho grande então, assim, quando é um grandão, né? O grandão, o que você pode fazer? Um grande de verdade, por exemplo, sei lá, vou pegar um labrador, vou pegar um São Bernardo, né? Ou, sei lá, um Rottweiler, que nem eu tendo bastante Rottweiler. Então, pra eu pegar um Rottweiler... Porque não tem rabo? Você pega bastante Rottweiler porque não tem rabo ou não? Não, o Rottweiler eles tiram, né? É um padrão da raça, eles não nascem sem rabo. Mas... que dó. Tá. É crime de mutilação. Tá. Eu tenho dó dessas coisas. O que acontece? O grandão, por exemplo, um grandão que tá com dor de coluna, não pega pelo meio. Se você pegar ele aqui... Não. É porque na maioria das vezes a pessoa não sabe que ele sente dor. Entendeu? Sim. Na maioria das vezes a pessoa, que nem a gente tá já falando aqui, os doguinhos que não sentem dor, que a gente não sabe que tem dor. Tá. Por exemplo, eu vou pegar um doguinho comum, um doguinho que... Um cão grande, você tenta sempre jogar sua mão o máximo pra região pélvica possível. O máximo pra trás. Então, pra trás, legal. Pra você não curvar. Porque, por exemplo, se ele tiver com dor, ou ter de uma dor subclínica. Dor clínica é a dor que manifesta sinais e sintomas. Sim. Dor subclínica é uma dor que não tem sinais e sintomas, aparentemente. Sim. Ou que você não detectou. Sim. Mas aí quando você palpa, quando você pega, ele vai sentir dor e vai tentar te pegar. Vai te pegar não, porque ele vai tentar se defender. Pra pedir pra você parar, pra te fazer aquilo. Então, o ideal é sempre, mesmo grande, você apoia a parte do bumbum. Né? Põe a mão aqui embaixo das patinhas e... Eu falo sempre que você vai fazer esse movimento, ó. É porque num grandão fica difícil, né, de pegar um... mas aí, por exemplo, vamos supor, vou até levantar. Fica à vontade. Você junta o cachorro, então você pega o pescoço, pega o bumbum e levanta o cachorro. Tá. Ou desce o cachorro, né? Mas o mais adequado realmente, deixa eu ver mais... Acho que você não vai pegar seu... O mais adequado realmente te ajudar aqui. É você dividir o cachorro. Então você pegar a parte da frente... e a parte de trás,
e ergue, né? Se você pega pelo meio e tá com algum tipo de dor, ou tá retido, que esse animal geralmente pode estar sem urinar, e aí o peso das pernas, aí fora vai fazer xixi em você. Sim, o peso da perna já vai O peso das pernas pra essa coluna que tá doendo. Entendi. E você pegar ali pelo tórax, ele vai te morder. Então é sempre juntar o cachorro num só e erguer. O máximo que você, né, eu sou pequena, mas eu já, né, na época de clínica a gente faz várias coisas. Quando você é enfermeiro, você se vira. Então, eu preciso medicar ali um Rottweiler, né, ou um Labrador. Até uns 45 quilos, nos meus tempos mais áureos, eu até conseguia. Mas, realmente, quando a academia tá em dia, você né? abaixa adequadamente, pega esse animal, levanta ele e põe na mesa. Principalmente na clínica, que a gente não sabe com que tipo de animal a gente tá lidando. Na físio, geralmente, como ele vem encaminhado, a gente tem ali esse animal já com um certo histórico. Então, como eu trabalho, a maioria dos meus clientes são sob indicação, eu tenho muito esse cliente vindo pra mim, aí o clínico me liga, ele é bravo, cuidado com ele. Ou então, vai tranquilo, a pessoa é legal, o animal é legal, bonzinho, tal, confia. Tá tudo certo. Sim. Né? Recentemente eu comecei a tratar um show. Já tomou mordida, Thaís? Bastante. Na físio, não. Na físio é super difícil. Eu tenho muito respeito pelo meu paciente. Você já conhece, né? Eu tenho muito respeito por eles. Sim. Então, assim, não é um cachorro que eu vou falar, a pessoa virar pra mim e falar, ele morde. Eu falo, põe focinheira agora. Não. Porque é o que eu falei no início. Eu não vejo esse animal só uma vez. Sim. Então, cara, ele vai liberar tanto cortisol, tanto hormônio de estresse, que a minha terapêutica não vai ter a mesma efetividade. Sim. Né? Puta, ela chegou, aquela adrenalina de que eu tinha chego, e ele vai falar, ai meu Deus, que medo. Né? Então, não. Não, eu não quero isso pro meu paciente. Entendi. Então, na maioria das vezes, a pessoa fala, ai, posso pôr focinheira? Eu falo, calma. Não vamos pôr focinheira agora. Se ele tentar me morder, efetivamente, a gente, né? Eu tiro a mão, a gente para. Né? Então, assim, são pouquíssimos os meus pacientes que usam focinheira. Acho que até hoje, assim, um que eu nunca consegui tirar a focinheira foi um Akita. Tá. Thaís, eu vou pedir pra você, primeiramente, equipe, presta atenção no que a Thaís falou pra gente pegar os doguinhos do jeito certo. Tanto o doguinho pequeno quanto o doguinho grande. Ai, se eu ver a partir de amanhã alguém pegando o doguinho errado. Aqui a gente acabou de ter uma aula eu visito a creche, hein? Eu visito a creche, eu vou ficar de olho, eu juro. É isso aí. Thaís, eu vou fazer o quadro aqui, que é o Auau pode e o Auau não pode. Você responde, você já acompanhou os outros podcasts, né? Então você já sabe mais ou menos como funciona. Sim. Quer fazer, Brian? Pode ser. Faz aí, você. O Auau pode piso liso? Não pode. Não pode. Auau não pode. Isso, eu já te corrigi já. Se o Auau não pode ou se o Auau pode. Tem que ser igual o quadro, né? Não pode. Exatamente. O Auau pode subir ou descer de cama ou de escada? Não. Não pode. Não. O Auau pode... Não, Auau não pode, desculpa. Auau não isso. pode. É uma coisa que a gente fala no adestramento e agora eu já vou começar a me corrigir a partir de agora, tá, Thaís? Eu falo bastante isso, eu me corrijo bastante aqui no podcast mesmo. Sobre doguinhos que moram em apartamento e você não tá chovendo, você não pode sair, brincar na escada pra gastar energia. O Auau pode brincar na escada, Thaís? Não, Auau não pode. Tá bom. Pode com uma ressalvinha. Tá. Desculpa. Se for um animal que já está adaptado, faz um agility, ele já tem um condicionamento físico osteomuscular adequado para, e essa escada é rústica, sim. Se essa escada for de piso liso, de forma alguma, nunca, em hipótese alguma. Auau pode jogar bolinha em piso liso? Não. O máximo, assim, Opa. que eu... Auau não pode. Tá bom. O que eu recomendo bastante é que muitos pacientes têm esse hábito, né? Então, existe o ideal e o possível, né? Sim. O ideal é que não faça. Sim. Mas se não for possível, é um comportamento que esse animal já tem ali uma certa idade, ele pede o tempo todo, a pessoa tá com dó, não vai fazer e tal. Então, realmente, esse animal, o ideal é que ele
ou você proporcione ali por exemplo, apartamento, né? Proporcione um corredor com aquela passadeira antiderrapante, ou se você não quiser mudar tanto a estética do apartamento, proporcionar aqueles tapetes mais aderentes, aquele tapete de corda que tem uma certa aderência e ele não escorrega porque ele é bem rígido, né? Então, assim, pensar. Sim. Porque, assim, pode. Mas e depois a consequência a longo prazo? Sim. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. O Uau pode correr atrás de bolinha no piso molhado, Thaís? A Uau não pode de jeito nenhum, nunca. Tá bom. É uma coisa que a gente toma bastante cuidado. Por exemplo, vai brincar com bexiga, vai brincar com alguma coisa, sempre no piso seco, nunca no piso molhado. Isso por exemplo, claro, você tá brincando com a bexiga, já. Até que, né, ela vai ficar molhado. Porém, se não for um piso liso, né, Sim. não for um piso frio e tal, um porcelanato, cara, até dá pra brincar, entendeu? Sim. Ah, meu cachorro gosta eu dou banho nele brincando com ele. Sim. Só não joga o esguicho pra cima. Porque aí depois, cara, na hora desse cachorro pular, dele aterrissar, a chance dele exigir Sim. pra caramba desse joelho e romper com é certeza. alta. Claro, parece um pensamento pessimista, né? Mas é porque não vem pra mim o animal que faz isso várias vezes e fica bem. Só vem pra mim o que fica mal. Sim. Então parece um pensamento pessimista, mas é porque é a minha realidade. Sim. Thaís, e agora pra finalizar, eu queria pedir pra vocês as 4 dicas lá que você tinha falado ali nos bastidores ali, sobre para evitar essas coisas, para evitar problemas nas articulações, essas coisas assim. Bom, então vamos lá. Seria praticar atividade física, né? Sim. Então, em piso adequado. Tá. Né? E manter um peso, né? O peso corporal, ele é muito importante. Então, esse animal que tá em sobrepeso, né? Por exemplo, meu animal era de apartamento e aí eu vou sair correndo com ele 5 quilômetros. Não. Sim. Porque aí é igual alguém que vai pra academia, faz todos os exercícios, já no outro dia tá toda pesão, lesionada. Né? Sim. Entendeu? Então, você começar isso de uma forma muito mais singela. Eu vou até a esquina e volto por uma semana. Depois Legal. eu começo a ir até o outro quarteirão e volto. Então, faça um preparo físico, uma adaptação a esse exercício, né? Pra que, eu quero emagrecer meu cachorro. Mas não adianta fazer exercício físico e chegar em casa e comer tudo que o animal está com vontade. Dividir o McDonald's com ele. Dar todos os petiscos que ele quer comer ao longo do dia. Eu tenho uma história gigante disso aí. Né? Então, infelizmente, o peso é super importante. Além do peso corporal sobre as articulações, a gente também sabe, falou-se bastante disso, mais ainda no Covid, mas o tecido adiposo, ele é extremamente rico em células inflamatórias. Então, o obeso, ele é mais predisposto a ter uma inflamação de difícil controle do que o mais magrinho. Porque ele tem uma capacidade de inflamação muito maior. Então, quando a gente tem esse animal sofrendo um processo inflamatório, vamos falar que é na articulação, né? Sim. Usando o preposto aí do nosso tema. Se essa artrite vira artrose. De Sim. tanto inflamar, degenera. Sim. Né? Então, um obesinho, além do peso ser maior na articulação, ele também está exigindo muito mais dessa articulação e ela tá inflamando de uma forma muito mais crônica e ela vai evoluir de uma forma bem pior que no magrinho. Entendi. Tá? Então, por isso o peso também ser uma coisa super importante. O piso liso, acho que ficou bem claro. Sim. Né? A cama, realmente, o meu animal é grande. Tá, mas não deixe ele aterrissar em piso liso. Tá bom. Né? É muito importante. Não consigo porque ele urina na passadeira. Então, impede que ele suba na cama. Sim. Ou, meu cachorro é enorme. Eu já tratei um labrador que 80% do tempo ele ficava na garagem, no subsolo. Né? Subsolo assim, né? Assobradado. Então, ele ficava na linha da rua. Só que, enquanto ela estava em casa, ela queria deixar ele com ela. Então, ok, esse cachorro, eu peguei ele quase sem andar. Ele não conseguia nem subir 3 degraus sem chorar. E depois disso, depois de um certo número de sessões, acho que a gente fez umas 7 sessões, que já era um cachorro que ele estava em vias de não andar e ele era bem gordo. Tanto que 2 anos depois ele desenvolveu diabetes. Então é outro problema em decorrência aí. Sem contar que a obesidade também predispõe a doenças endócrinas. Sim. E uma das coisas que a gente tem são as rupturas de ligamento causadas por doenças endócrinas. Não sabia. Né? Porque, enfim, é um outro
tema aí mais complicado ainda. Mas doenças endócrinas também, quando mal diagnosticadas, você vai tratando esse animal, rompe ligamento de um lado, rompe ligamento do outro, rompe ligamento do cotovelo. Então, esse animal tem algum problema? Algum outro problema que está gerando a consequência que é a ruptura de ligamento. Sim. A ruptura de ligamento pode não ser a doença primária. Né? Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tá bom. Mas, acho que basicamente isso. Tem algum problema o doguinho, a pessoa manter os pelos embaixo da pata do doguinho? Sim, total. Os pelos, eles diminuem ainda mais a capacidade de aderência a qualquer tipo de piso, inclusive o piso rústico, né? Além disso, os pelos, como o animal não tem aí uma coisa adequada, né? Já tá ali com excesso de pelos, a gente tem também a umidade, né? Ocorrendo de uma forma... Às vezes esse animal anda bastante na garagem, enquanto a pessoa tá lavando, enfim. Então a gente tem aí um acúmulo também, às vezes de sujidades, nó, e aí favorece pododermatites, vários outros problemas. Sim. Que às vezes o animal nem tá mancando por um problema ortopédico, é só porque tem uma assadura, né? Sim. Ou pisou na cândida, sim, algum probleminha ali. Então é importante pra gente poder ver a pele adequadamente, que esses pelinhos estejam bem aparados. Porque a gente... higiênica ali, né? Isso, muito importante. Especialidade do Brian. Com certeza, adoro. Eu mando vários pacientes, falo, olha... né, eu às vezes até corto quando o animal não tem condição de banho, porque tá ali muito ruim. Eu às vezes corto unha, tal. A unha também é uma coisa muito importante. Sim, pra gente, ia te perguntar isso pra também. Gente pensar, porque não adianta pensar só na patinha, tem a unha, e aí às vezes a unha tá tão grande que ela eleva o dedo, né? O dedo tá terminando, que nem aqui, né? No caso, aqui. Né? Que nem às vezes, né? A unha ela tá tão grande que ela eleva o dígito. Ela eleva o dedo. Aí o que acontece? Esse animal tá andando com os dedinhos assim, todos tortinhos, bem elevados, porque a unha tá super grande. Sim. Além disso, também a unha pode crescer e voltar pra dentro, sim, né? Crescer naquela forminha de caracol. Já vi. E aí a gente tem outro problema grave também acontecendo, né? Pode ter bicheira, enfim. Então, o animal às vezes manca muito, porque isso é uma dor extrema. Pro lado também, né? A unha cresce pro lado e entorta o dedo. Sim. Aí esse animal vai fazer o quê? Compensar com outras... Esses aí são os animais natalinos, geralmente, que a gente fala no banho e tosa, que aparece no Natal. Uma vez por ano, só no Natal que a pessoa vai pensar em dar banho no doguinho. Então a pessoa tem que pensar ali que ela vai deixar ele no hotel. Ou então não, então porque a família vai visitar a casa, sabia? A pessoa leva pro banho uma vez por ano porque o cachorro vai... Porque a família vai visitar a casa dela. Aí fala, eu vou deixar ele bem lindo pra ele ir pro hotel. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Você pegou um doguinho, você cuida bem dele. Se você não tem tempo, não quer cuidar bem do doguinho, adota aí um ursinho de pelúcia, galera. Ou um doguinho assim, ó. Esse doguinho aqui tem até alto-falante, ó, que legal, ó. Tem entrada USB, olha que bacana. Você que não tem... tempo pra cuidar do seu doguinho, adota um doguinho dessa forma aqui que vai te ajudar bastante, entendeu? Não vai te dar trabalho. Ele vai fazer até o uau-uau. Vai fazer várias coisas. Mas é bem complicado. Acho que realmente a gente tá assumindo uma responsabilidade aí de, no mínimo, hoje a expectativa de vida deles aumentou ainda mais. Então, e as doenças também ocorrem de uma forma muito mais bem diagnosticada, até por isso a gente tem vários outros tratamentos. Sim. Então, por isso é uma responsabilidade grande que a gente precisa estar preparado para assumir e preparado psicologicamente, principalmente psicologicamente, porque às vezes você fala, ele ficou doente, e agora? E pensar se seu animal vai ser uma prioridade para você. Porque, né, eu atendo a domicílio e eu atendo uma gama de clientes gigante. Inclusive, periferia. Então, o potencial aquisitivo vai de acordo com a prioridade que você dá pro animal. Sim. Então, ali, assim, atendo em N endereços, não tenho nenhum preconceito com isso, muito pelo contrário. E eu tô aqui pra cuidar de todo tipo de animal. Com certeza, Thaís, com certeza. E tutor também, muito né? Muito legal. Mas eu gosto bastante, assim, da minha área, por ter essa flexibilidade de me locomover e ir até o animal, pra realmente trazer conforto pra eles. Né? Locomover animais com dor é muito complicado. Pro tutor, pro animal, né? Às vezes você gera um benefício super legal, o animal fica super relaxado no final da sessão, e aí a pessoa tem que transportá-lo. Sim. Então, às vezes a gente precisa preconizar aí o atendimento domicílio em alguns casos, principalmente os de maior dor. Tá bom. Thaís,
Foi um prazer inenarrável ter você aqui. Imagina. Muito gostoso, aprendi demais. Aprendeu, Brian? Com certeza. Nossa, muita dica. Imagina. Usar Muito no legal. Banhosa, A na gente vai creche. usar no Banhosa, vai usar na creche. Equipe, assista esse podcast. Veja as Papai, coisas aí, mamãe. porque sabe que instrução passada é instrução cobrada, né? Assim que a gente faz lá no cantinho do Uau. Com certeza. Os Então, papais também, a gente vai estar com certeza. no Instagram perguntando. E aí, gente? Veio entregar o doguinho, a gente vai estar assistindo o podcast, viu as dicas da doutora Thaís? E aí? Eu vou ficar muito feliz. E, na verdade, né, eu acho que eu estou aqui pra isso, precisando de qualquer coisa, tem o Instagram também. Como que é seu Instagram, Thaís? Deixa Meu pra Instagram gente aí. é @ThaísFisiovete. Sim, tá? A legal. gente vai colocar aqui na tela. Então, é bem interessante, assim, eu tô aqui pra esclarecer, pra ajudar e me coloco... É uma honra estar aqui, inclusive, nossa... peço desculpa pra qualquer erro, mas é porque realmente é uma novidade pra mim essa questão do podcast, né? Já tinha dado palestra, mas podcast tá sendo bem diferente. Espero que todos tenham gostado e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, Thaís. Muitíssimo obrigado mesmo por todo o conhecimento compartilhado aqui com a gente aqui, tá bom? Precisando de mim, estarei aqui. E eu vou agradecer aqui toda a nossa equipe aqui, que tá aqui no local aqui. O Rambo, nosso diretor. A Beth, que eu sempre erro e chamo de Net, eu chamo de Lete. Nunca acerto o nome A da Beth. Beth, tá bom? Ela tá lá dando risada lá dentro da sala. O Luiz, o Cris, o Brian. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Uau Pod. Não esqueça de curtir, compartilhar com aquele amigo que você acha que vai precisar. Você vê o doguinho dele lá, você viu que o doguinho dele tá arqueado, tá fazendo qualquer coisa que a Thaís passou aqui. Manda esse podcast pra ele entender melhor como funciona, tá bom? O como ver a dor do doguinho. Muitíssimo obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais.